Vamos começar aqui, eu convoco o vereador Bolão, o vereador Marcelão, para compor aqui, para a gente dar início aos trabalhos. Senhora, você chamando a menina de senhora mais nova do que você. Viu, meu procurador? Ela não mandou ontem. Eu respeitei a Vossa Excelência. Vossa Excelência. Pierre. Fala, Narimudo. E aí? Beleza? Caneta, Pierre. Excelentíssimos senhores vereadores e demais presentes no plenário, boa tarde. Aos 7 dias do mês de março, inicia-se a primeira reunião ordinária da Comissão de Finanças da 17ª Legislatura. Presidente, excelentíssimo senhor vereador Zezito Maio. Vice-presidente, excelentíssimo senhor vereador Reinaldo Bolão. Membros, excelentíssimo senhor vereador Vinícius Simões, excelentíssimo senhor vereador Marcelão e excelentíssimo senhor vereador Luizinho Coutinho. Senhores vereadores, passo a descrever os processos que terão seus pareceres apreciados e votados pelos membros da comissão. Processo número 2625 de 2009, projeto de lei 188 de 2009. Autor, vereador Serjão. Ementa. Projeto de lei da nova redação ao artigo 7º da Lei número 5.945, de 10 de julho de 2003, que dispõe sobre consignação em folha de pagamento em favor de terceiros. Relator, vereador Zezito Maio. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Eu volto com o relator. Como é que vota o vereador Reinaldo Bolão? Senhor presidente, vou acompanhar o voto do relator. Vereador Marcelão? Voto com o relator. Aprovado com a maioria dos membros. Devolvo à secretaria para tomar as providências cabíveis. Processo número 5.608 de 2010. Projeto de lei 276 de 2010. Autor, Prefeitura Municipal de Vitória. Ementa. Da nova redação à lei número 4.409, de 26 de maio de 1997, e da outras providências. Apensado, processo número 9.132 de 2011. Requerimento de plenário 597 de 2011, de autoria do vereador Fabrício Gandini. Relator, vereador Zezito Maio. Parecer do relator pela aprovação da emenda.
Como votam os senhores vereadores, membro dessa Casa, vereador Reinaldo Bolão. Eu vou acompanhar o voto do relator. Vereador Marcelão. Voto com o relator. Aprovado na comissão com a maioria dos membros, devolvo à secretaria para tomar as providências legais. Processo número 4046 de 2012. Projeto de lei 147 de 2012. Autor, vereador Aloísio Varejão. Ementa. Obriga o poder público a manter exemplares da Bíblia Sagrada nas bibliotecas de toda a rede de ensino municipal. Relator, vereador Sérgio Sá. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Eu, como presidente, acompanho o relator. Como voto, o vereador Marcelão. Voto com o relator. Vereador Reinaldo Bolão. Vou acompanhar o voto do relator, senhor presidente. Aprovado na maioria dos membros da Comissão de Finanças, devolvo à secretaria para tomar as providências cabíveis. Processo número 4100 de 2012. Projeto de lei 151 de 2012. Autora, vereadora Neuzinha de Oliveira. Ementa. Estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consulta para pacientes idosos e as pessoas com deficiência, já cadastrados nas unidades de saúde do município de Vitória e dá outras providências. Relator, vereador Sérgio Sá. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Eu acompanho o relator e, como voto, o vereador Marcelão. Acompanho o relator. Vereador Reinaldo Bolão. Senhor presidente, vou acompanhar o voto do nobre relator. Aprovado com a maioria dos membros, devolvo à secretaria para tomar as providências cabíveis. Processo número 4101 de 2012. Projeto de lei 152 de 2012. Autora, vereadora Neuzinha de Oliveira. Ementa. Cria o Programa Municipal de Alfabetização Digital da Terceira Idade e dá outras providências. Relator, vereador Vinícius Simões. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Eu acompanho o relator e dou pela aprovação da matéria. Como voto, o vereador Reinaldo Bolão. Acompanho, senhor presidente, o voto do nobre relator. Vereador Marcelão. Presidente, acompanho o relator. Aprovado com a maioria dos membros da Comissão de Finanças, devolvo da secretaria para tomar os trâmites legais. Processo número 4415 de 2012. Projeto de lei 169 de 2012. Autor, vereador Fabrício Gandini. Ementa. Garante a acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idoso em eventos no município de Vitória. Relator, vereador Max da Mata. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Eu acompanho o relator, dando pela aprovação. Como voto, o vereador Reinaldo Bolão. Senhor presidente, acompanho o voto do nobre relator. Vereador Marcelão. Voto com o relator, presidente. Aprovada na Comissão de Finanças, devolvo à secretaria para tomar as providências cabíveis, senhor presidente. Processo número 4529 de 2012. Projeto de lei 177 de 2012. Autor, vereador Fabrício Gandini. Ementa. Institui a campanha de prevenção e combate à verminose no município de Vitória. Relator, vereador Sérgio Sá. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Eu acompanho o relator pela aprovação, com voto do vereador Marcelão. Acompanho Vossa Excelência, vereador Zezito. Voto com o relator. Como que voto o vereador Reinaldo Bolão? Acompanho o voto do nobre relator pela aprovação, senhor presidente. Aprovado com a maioria dos membros da Comissão de Finanças, devolvo à secretaria para tomar as providências cabíveis. Processo número 4767 de 2012. Projeto de lei 187 de 2012. Autora, vereadora Neuzinha de Oliveira. Ementa. Fica instituída campanha educativa de conscientização da população sobre malefícios gerados pela infestação de pombos em áreas urbanas. Relator, vereador Reinaldo Bolão. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Acompanho o relator vereador Reinaldo Bolão, dou pela aprovação. Como voto, vereador Marcelão.
Voto com o relator, presidente. Como nós estamos em 3, ele já é o relator, com maioria dos membros da Comissão de Finanças, devolvo à Secretaria para tomar as providências cabíveis. Processo número 4.772 de 2012. Senhor presidente, só um minuto, por favor. Eu queria trazer esse debate para... Antes, porém, vereador, eu não peguei o dele porque ele já era o relator e eu e o Marcelão acompanhamos. Esse relator deu pela aprovação da matéria, senhor presidente, mas eu acho que há algumas questões que a gente tem que começar a discutir na Comissão de Finanças, em função do que vem se debatendo o vereador Marcelão e o vereador Zezito Maio, vem se debatendo no plenário com relação à questão de projetos que criam despesas para o município. Então, a gente tem percebido esse debate no plenário e eu acredito que na Comissão de Finanças nós poderemos começar a debater também esses projetos que trazem despesa para o município em função do que vem acontecendo no plenário. Pois não, Excelência, esse é um assunto que nós vamos debater muito, apesar de ser hoje a primeira. A pedido do nosso vice-presidente da comissão, nós vamos marcar vereador Bolão, vamos marcar uma agenda específica para a gente debater esse assunto com os membros da Comissão de Finanças e depois a gente estaremos ao plenário dessa casa. Que coloque em ata que nós vamos agendar uma reunião extra. Uma reunião extra para debater esse assunto, a pedido do vereador Reinaldo Bolão. Próximo. Processo número 4.772 de 2012. Projeto de lei 192 de 2012. Autora, vereadora Neuzinha de Oliveira. Ementa. Obriga todas as edificações de acesso público e que tenham portas com detector de metais ou dispositivos antifurto a exibir aviso sobre os riscos do equipamento para portadores de marca-passo, no âmbito do município de Vitória e da outras providências. Relator, vereador Marcelão. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Eu vou votar com o relator, vereador Marcelão. Como ele é o relator, nós estamos em 3 membros aqui da Comissão de Finanças. Como voto o vereador Reinaldo Bolão. Senhor presidente, eu acompanho o voto do nobre relator pela aprovação da matéria. Então, a matéria foi aprovada na Comissão de Finanças com a maioria dos membros. Devolvo à Secretaria para tomar as providências cabíveis. Processo número 5.179 de 2012. Projeto de lei 209 de 2012. Autor, vereador Fabrício Gandini. Ementa. Autoriza a cessão de uso não onerosa de imóvel municipal pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Relator, vereador Max da Mata. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Eu acompanho o relator, dou pela aprovação da mesma matéria, como voto o vereador vereador Marcelão. Voto com o relator, presidente. Como voto o vereador Reinaldo Bolão. Presidente Zezito Maio, acompanho o voto do nobre relator pela aprovação da matéria. Aprovada nos demais membros da Comissão de Finanças, com a maioria absoluta, devolvo à Secretaria para tomar as providências cabíveis. Processo número 5.405 de 2012. Projeto de lei 221 de 2012. Autora, vereadora Neuzinha de Oliveira. Ementa. Dispõe sobre a orientação vocacional para os alunos matriculados na rede pública municipal de ensino e da outras providências. Relator, vereador Reinaldo Bolão. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Como o vereador Bolão já é membro permanente dessa comissão, como vice-presidente, e nós vamos estar em 3 aqui, eu acompanho o vereador e o relator da matéria, o vereador Reinaldo Bolão, como voto o vereador Marcelão. Voto com o relator. Aprovado a maioria absoluta da Comissão de Finanças, eu devolvo à Secretaria para tomar as providências cabíveis. Não tendo senhor presidente, mais... Pois não, senhor vereador. Antes de Vossa Excelência encerrar, eu queria trazer 2 assuntos para essa comissão. Primeiro, eu queria perguntar a Vossa Excelência como é que são os critérios da distribuição dos pareceres, se é por sorteio ou Vossa Excelência
que tem o poder, tem a prerrogativa de ser o presidente, o senhor encaminha os projetos. Eu queria saber de Vossa Excelência. Como essa comissão vai ser muito democrática, eu espero que vocês acompanhem. A gente vai ser divisão igualitária. Por exemplo, se tiver 10 processos, 2 para cada um, inclusive o presidente. Aquele que não sou vereador Bolão, por exemplo, passa um projeto para o vereador Bolão, se tiver um. O próximo, vereador Marcelão. O próximo, vereador Vinícius. O próximo, vai ser distribuição igualitária, não tendo proteção nenhum no outro. Se vocês, assim, achar melhor, e eu estou aqui também disposto a receber sugestões, como do Vossa Excelência, para que a gente faça. E eu queria registrar a presença do vereador Vinícius Simões. Eu já tinha que registrar em atos que o vereador Vinícius já tinha me ligado antes, dizendo que ia chegar atrasado, porque pegou um trânsito aí no coisa, e já quero que fique registrado em ata. Então, e a falta do vereador Luizinho. Tem um outro assunto. A questão do igualitário, a partir do momento que você tem os processos da casa. Aí eu queria saber de Vossa Excelência como é que é a relatoria desses processos que vem do Executivo. Esse que vem do Executivo, a gente pode, quando ele chegar aqui, a gente fazer um sorteio, não tem problema nenhum, vereador Bolão. Muito bem, vereador. E um outro assunto, senhor presidente, que eu quero trazer para a Comissão de Finanças, antes de Vossa Excelência encerrar, que tão brilhantemente, tão democraticamente, Vossa Excelência preside essa comissão. No dia 16 de janeiro, senhor presidente, aí nós encaminhamos um ofício para o departamento... Nós encaminhamos um ofício para o Departamento de Documentação e Informação dessa casa, solicitando fornecer cópia de todos os ofícios, requerimentos, comunicações, projetos de leis e demais proposições oriundas do Executivo a este gabinete imediatamente após o protocolo. Solicitamos e... a resposta ela foi negativa por parte do senhor diretor-geral. Nós reiteramos novamente o ofício, senhor presidente. Aí eu queria que Vossa Excelência me permitisse ler esse ofício na íntegra. Se Vossa Excelência me permitir. Fica à vontade, Excelência. Senhor diretor, em resposta ao ofício 004/2013 acima referido, no qual foi informado que, em razão da existência do sistema online, cuja implantação se deu na minha gestão nesta Casa de Leis, em razão do princípio da economicidade, não se poderia atender a demanda deste vereador. Devo, com as devidas vênias, discordar da decisão da direção-geral, em negar expressadamente o requerimento oriundo desse vereador. Dentre as principais funções do vereador nesta Casa de Leis está a fiscalização dos atos do Poder Executivo. O sistema online mencionado permite o cadastro e a digitação dos processos, mas sabemos que esse procedimento de lançamento e disponibilização dos arquivos, muitas vezes, devido à demanda daquele departamento, ocorre horas depois e até mesmo dias após o cadastro dos mesmos, conforme anexo no verso. Disponibilizo ainda para conhecimento desta direção-geral que, mesmo que haja o cadastro de digitalização dos processos administrativos, ainda assim podem ocorrer falhas, como, por exemplo, coincidentemente, ocorreu justamente no lançamento desse processo administrativo de número 440/2013 no sistema, no qual, quando em consulta, é disponibilizada a indicação 037/2013, oriundo do vereador Wanderson Marinho. Então, quero dizer aos senhores que, quando esse processo administrativo foi protocolado e o pessoal entrou para poder consultar esse processo, apareceu lá uma indicação do vereador Wanderson Marinho, que deve ter sido feita uma digitação errada. Informa ainda que esta Casa de Lei possui uma cota mensal de 2.000 fotocópias disponibilizadas para gabinete parlamentar e outras tantas cotas disponibilizadas, variando de acordo com o departamento, tais como documentação e informação legislativa e até mesmo para a direção-geral. Lembra ainda que, no caso dos projetos de lei oriundos do Executivo Municipal, já são disponibilizados para os vereadores nas suas respectivas pastas de projetos e avulsos, no plenário dessa Casa de Leis. Portanto, comprovadamente demonstrado que a demanda deste vereador é legítima.
e em se tratando apenas de uma questão administrativa de controle dessas fotocópias, não sendo essa direção geral capaz de solucionar o presente imbróglio. Autorizo a utilização da cota fotocópia deste vereador para que o mesmo consiga, de fato, ter conhecimento e análise no quanto antes das matérias oriundas do Executivo Municipal. Então, quero dizer, senhor presidente, que botei à disposição as minhas cópias, porque alegaram que haveria despesa. Então, botei a cópia desse gabinete, que é direito desse vereador e de todos os vereadores dessa casa. Em razão de outros tantos princípios, como, por exemplo, da eficiência e da celeridade processual, venho, através desse, novamente solicitar que os processos oriundos do Executivo Municipal sejam encaminhados a este vereador no momento do protocolo nessa Casa de Leis. Nada mais a constar no momento, apresenta saudações. Senhor presidente, para minha surpresa, após esse outro ofício, o presidente, o diretor-geral dessa casa me responde o seguinte: ao excelentíssimo senhor vereador Reinaldo Bolão, Câmara Municipal de Vitória. Senhor vereador, informa a Vossa Excelência que esta diretoria mantém o posicionamento no sentido de indeferir o pleito contido no processo protocolado nessa casa sob o número 547/2013, tendo em vista que todos os documentos protocolados nessa casa estão digitalizados e à disposição online de todos. Quero dizer a Vossa Excelência que, conforme provamos aqui, não conseguimos acessar. Então, queria pedir a Vossa Excelência, Vossa Excelência que é um democrata, uma pessoa que sabe da necessidade dos vereadores estarem trabalhando e necessitando dos projetos de leis que são protocolados nessa casa, se é a possibilidade de Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Finanças, interferir, porque isso não tem nenhuma despesa para a casa em função da disponibilização das minhas fotocópias. Eu pediria que se constasse em ata e a gente pudesse ir para a secretaria para que nossa assessoria e nós se reunimos na próxima sessão, ou se Vossa Excelência quiser. Também eu queria dizer que ficou definido que é uma reunião por mês, mas os membros que quiserem, a gente pode convocar uma extraordinária qualquer dia, para mim não tem problema, e que é para que a gente possa discutir esse problema com o Bolão e com o diretor-geral. E saber se a comissão de... É ela que compete, a Comissão de Finanças, cobrar da direção do presidente dessa casa. Nós também temos que pedir para que a comissão analise o pedido do vereador Bolão. Se for assim, faremos. Oi. E o bom senso que quando não tiver, eu acho, a gente tem que conversar, quando não tiver como digitalizar, a gente tiver problema, dentro da cota do vereador que tem 2.000 cópias, possa ser dado e descontado. Mas isso é um assunto que nós vamos discutir. E outra coisa, como a maioria dos membros está aqui, a comissão, eu vou propor aqui a todos, nós 4 que estamos aqui, que nós tenhamos 15 minutos de tolerância, quando for às 15, até às 15h15, como a sessão da casa. Se não haver número que possa necessário, no caso, 3 vereadores, assim vai ser suspensa a sessão, não vai ter como coisa, e vai ficará todos os projetos para a próxima do mês consequente. Então, está aberta aí, o caminho para a coisa, está aberta a palavra ao Vinícius, vereador Vinícius, vereador Marcelão. Sim, vereador. Presidente, a gente já tinha tirado aqui, a gente fazer uma... Eu acho que, eu não sei se a comissão aqui tem muitos processos, né? Mas eu acredito que não tem muitos ainda. Mas, mesmo assim, a gente tinha tirado uma reunião extraordinária, né? Quando for necessário. Eu acho que... Não, a gente já tinha tirado agora, para poder... A gente podia botar esse assunto do vereador Bolão, fazer a discussão, e depois que a gente fizer a discussão entre a comissão, a gente chamar o diretor-geral e conversar com ele, se assim entender Vossa Excelência. Eu não tenho problema nenhum, vereador Marcelão, se vocês quiserem a gente voltar a reunir sobre esse assunto a semana que vem, ver o dia aqui, aí a gente vai pedir à secretaria que nos assessora aqui, sobre a pessoa de Jaqueline, contar um contato com todos os vereadores, e a semana que vem a gente volta a se reunir a partir das 15, 16, comigo, você, tendo a agenda, eu estou reunido junto com vocês. Tá.
Presidente, o vereador Bolão, porque me perdoem, tá, eu ter chegado atrasado, a respeito do processo de Vossa Excelência, só para ver se eu entendi, seria, depois eu quero até olhar, a disponibilização dos projetos de lei, dos documentos, voltar a ser em folha, em papel, é isso? Ele pediu uma... Vereador Vinícius Simões, nós fizemos um encaminhamento solicitando que todos os processos do Executivo que fossem protocolados nessa casa fossem enviados para esse gabinete. Sim. Para o seu gabinete? Para o meu gabinete. Sim. E foi respondido que todos os processos, normalmente, quando chegam aqui, são digitalizados. Certo. Mas, às vezes, demora dias para ficar disponibilizados. E, às vezes, a gente tem que, imediatamente, estar fazendo uma análise desses projetos. Entendi. E eu consegui provar aqui que um processo administrativo, esse aqui, 440/2013 do sistema, quando o pessoal nosso clicou lá para ter acesso, apareceu uma indicação do vereador Anderson Marinho. Está aqui, ó. Equivocadamente. Equivocadamente, que deve ter sido digitado errado, isso é normal. Certo? Então, não foi disponibilizado, eu reiterei o ofício, certo? Foi colocado que teria despesa, então eu reiterei um ofício, colocando as minhas cotas de gabinete. E o diretor-geral me deu uma resposta indeferindo o pleito e mantendo a mesma posição. Então, eu fiz questão de trazer esse assunto para dentro da Comissão de Finanças, função do nosso vereador Zezito ser um vereador democrático, tem demonstrado isso ao longo dos anos aqui, que não tem custo. Então, eu acredito que a Comissão de Finanças, juntamente com o presidente e seus membros, tem condição de avaliar isso aqui, porque não só esse vereador, mas qualquer outro vereador que queira disponibilizar, eu acho que a casa tem que disponibilizar, porque isso faz parte do trabalho do vereador. Entendi, vereador. Obrigado pelo esclarecimento. Então, senhor presidente, está com Vossa Excelência, aguardando Vossa Excelência convocar a reunião. Só esqueci, uma proposta que foi feita, inclusive, na Comissão de Justiça, né, Marcelão? É uma proposta, né? Lógico, a avaliação está sendo de 3 às 4, né? Aí foi sugerido na Comissão de Justiça que começasse 4 e a gente ficasse já para a sessão, não sei se é de agrado dos vereadores, porque não interrompe, né? Às vezes tem uma agenda que você quer marcar logo depois. Não, é o seguinte, Bolão, na Comissão de Justiça foi feita uma proposta, os vereadores aceitaram, e o vereador Vinícius está tentando fazer a mesma proposta aqui na Comissão de Finanças, que em vez de chegar às 3, a gente chega às 4, e aí já emenda para a sessão, se for o dia de sessão. Que aí fica melhor, de repente o vereador está na comunidade aí, qualquer do município, e aí tem que sair às pressas para vir para cá. Se for às 4, já emenda, já fica aqui direto. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu topo. Agora, o dia que tiver dia de sessão, 3, 4 projetos que se a gente achar que é polêmico, quando chegar na hora da sessão, nós vamos ter que... Entendi. Aí fica... Entendi, tá certo. Vereadores, dá licença um pouquinho. O rapaz pode atestar o que eu vou falar. É impossível que se faça uma sessão, uma reunião, que termine às 10 para 5. Entendi. Ou 5 horas. Tá. Porque eles precisam de um tempo para editar a fita. Tá bom. Não é possível. Tudo bem. Senhor presidente, eu acho... senhor presidente. Retiro, então, minha sugestão. Senhor presidente, Vossa Excelência sabiamente colocou que às vezes você tem alguns projetos polêmicos que às vezes você demanda um maior tempo. Concordo plenamente com Vossa Excelência. E um outro detalhe que eu acho que nós temos que levar em conta aqui também, que às vezes nós temos audiência pública aqui. Então nós temos que ficar atentos com relação a isso. Não havendo mais nada a tratar, a próxima reunião já temos data, Jaqueline? É só me falar. Não, dia 1º de abril eu não aceito não, porque assim vai dizer que é dia da mentira. Dia 4 de abril, os membros da comissão Vossa Excelência, vereador Bolão, vereador Zezito Maia, presidente, Bolão,
Bolão, vice-presidente, Vinícius, Marcelão e Luizinho, os demais membros. Agora, suplente quem é? Não sei. Suplente está aqui, vereador. Suplente, Davi Ismael, Luiz Paulo Amorim, Nami Cheque, Vandes Marinho e Luiz Emanuel. Esses são os membros. Nada mais, a venda está próxima às 15 horas, dia 4 de abril. Estou encerrada a sessão. Dizer que o vereador Luizinho está chegando ali, o vereador Luizinho, que dia 4 de abril, vereador Luizinho, terá outra, pois que essa comissão aqui já está trabalhando em vento e poupa. Apesar de que eu não encerrei as coisas, eu